Salve rapaziada do canal VHD, esse é mais um episódio, eu sou o Vitor Hugo e hoje nós vamos contar coisas diferentes de histórias do VHD. Bom, antes de mais nada, dizer pra você dar um likezinho pra gente, pra você não perder outros vídeos como esse que eu solto aí, contando histórias e mostrando helicópteros e tudo mais. E corre aqui embaixo também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí também, pra você não perder as notificações. E lembra o seguinte, lembra que quase 50% desse canal não é inscrito, então se você não tá logado, faz o login, não esquece de se inscrever e dar o like. Bom, rapaziada, eu tô indo falar com esse meu amigo aqui, ó. Essa máquina aqui, eu voei no Rio de Janeiro há muito tempo atrás e eu dei treinamento pra ele. E ele não sabe que eu tô aqui. Então eu vou dar um oi aqui pra ele e vou chegar de surpresa. Grande Celião! E aí, mestre? Tudo bem? Bem, nem você? Tranquilo? E aí? Graças a Deus. De boa? Certinho. De boa, de boa. Olha aí, rapaziada, o Celião, um grande amigo nosso lá do Rio de Janeiro. Essa máquina aqui foi logo depois do Fox Alpha, né? Que chegou, né? Isso, exatamente. Dei treinamento pro Celião na parte de 66, ó. Cara, essa é uma das máquinas mais bonitas que eu conheço. Bonito! Esse azul aqui é lindo, é o azul igual lá da máquina que a gente levou pra Fortaleza. Mas essas faixas laranjas aqui dão outro ar no helicóptero, fica bem bonito mesmo. Vou ver se eu coloco a fotinha pra vocês do voo que eu fiz lá pra Ilhabela com essa máquina aqui pra vocês verem. Valeu, Celião, tudo de bom, viu? Bom, isso aí foi em meados de 2012, de 2012 pra 2013. Eu voava uma máquina lá no Rio de Janeiro, né, que era o Papa Romeo Fox Alpha, que apareceu em outros episódios do nosso canal, durante a nossa ida lá pra Fortaleza, que a gente foi fazer aquela missão lá, que vocês provavelmente devem ter visto, se vocês não viram ainda. Recomendo fortemente que você olhe aí nas playlists e veja aí esse traslado que a gente fez saindo de Ribeirão Preto pra ir lá pra Fortaleza. E aí eu mostrei um pouco dessa máquina, né? O Papa Romeo Fox Alpha, que foi o primeiro 66 que eu voei. E foi nele que eu consolidei meu nome como piloto de R66. E nesse meio tempo, um dos amigos, né, desse meu ex-chefe, era o chefe do Celião. E aí ele pediu pra dar todo o treinamento, né, e tal. E comprou essa máquina, né? Trocou o R44 pelo R66. Esse R66 que você tá vendo aí. E a gente fez alguns voos. Eu tive a oportunidade de pegar essa máquina e vir pra São Paulo com ela. E de fato foi muito legal, porque lembro que quando chegou a máquina, a minha era cinza, né? Era uma cor bonita, mas o azul é muito mais bonito, né? O azul chama muito mais a atenção e é muito mais legal do que o cinza, né? E aí, aproveitando essa história toda do DDU, né? O Delta Uniforme, que eu acabei de mostrar pra vocês, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há mais ou menos uns 7 anos atrás. Mais ou menos, uns 7 anos atrás. E aí, meu, beleza? Tá bom. Embora. Tá bombando o canal, hein, filho? Tamo indo aí, né? Manda um abraço aí pra rapaziada. Opa, salve, rapaz! Valeu. Então aí, filho. Isso aí. Bom, enquanto a gente vai terminar a nossa história, eu vou aproveitar pra chamar o Uber aqui, que vamos ir para o Campo de Marte. Ai, 50 reais. Nossa, 50 reais Uber, meu Deus do céu. Antes da gente seguir nossa história, todo mundo pergunta e eu esqueci de falar. Óculos VHD e camiseta é só chamar ou eu no Instagram ou o Ryan no link da descrição. Se você não segue no Instagram ainda, @VitorHugoDias, e o Ryan é Ryan.Mateu no Instagram. Segue a gente lá, chama a gente no direct. A gente tem aqui as camisetas e os óculos pra vocês, beleza? Esses daqui que tem esse fundo branco são uma edição especial, esses já acabaram. Mas a gente tem outros com lente polarizada, haste de bambu, bem legais pra vocês aí, beleza? Bom, voltando pra nossa história lá. Nessa época do Papa Romeo Fox Alpha, eu tava voando bastante, eu voava muito. Tinha épocas que eu ia pro Rio de Janeiro, voltava pra São Paulo e ia de novo pro Rio de Janeiro no mesmo dia. Teve vezes de eu sair de São Paulo, ir pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu ir pro Espírito Santo voltar pro Rio de Janeiro, voltar pra São Paulo, tudo no mesmo dia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra você que talvez não tenha muito conhecimento de helicóptero, você acha que... Ah, beleza. Voando é muito rápido. Não é tanto assim, tá? Se você for ver, um avião ele voa ali a 900 km por hora mais ou menos. Então todos esses trajetos ficam muito rápidos. Agora, de helicóptero você voa ali mais ou menos 200 km por hora. Então uma viagem de São Paulo pro Rio de Janeiro demora mais ou menos umas 2 horas de voo. Mais ou menos, tá? Pode ser pouco mais, pouco menos, depende do vento que você pegar. Enfim, o meu trabalho era bem corrido assim, né, sempre. Então eu tinha que me desdobrar para conseguir fazer ali os meus voos. E muitas vezes pegava tempo ruim, porque toda hora eu tinha que cruzar a serra, né. Afinal, Rio de Janeiro tá no nível do mar e o São Paulo tá em cima do Planalto. E é demorado, Por mais que vocês pensem que não, é um voo bem demorado. Fala aí, chefe. Isso? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia. Então tá bom. Ó, tô gravando aqui pro meu canal no YouTube aqui, não tem problema não, tá? Vou falar sozinho aqui, mas você não se preocupa não. Bom, era demorado, então você pensa aí que tipo, pra sair de São Paulo até chegar no Rio, média aí de 1h50 a 2 horas. Você
indo, sei lá, do Rio de Janeiro pra Espírito Santo, mais aí 1 hora, 1 hora e meia, tá? Pra você ir pra Búzios ali mais ou menos, pra você ir pra Cabo Frio ali, é uns 30, 40 minutinhos de voo e tal. Então assim, era bem puxado, né? E aí eu lembro que teve um dia específico que eu tava subindo da praia, saí lá do Rio de Janeiro. E aí eu me lembro, né, desse dia eu precisava fazer algumas coisas aqui em São Paulo, trazer a máquina pra manutenção e tal. E aí o tempo tava previsto, né, chegar uma frente fria em São Paulo. E essa frente fria tava chegando no Rio de Janeiro. Eu não queria esperar essa frente fria chegar, né, no Rio de Janeiro e me prender lá, né? Eu queria ir já logo pra São Paulo pra fazer as manutenções e tudo que tinha pra fazer. Só que aconteceu, nesse meio tempo que eu resolvi sair, fui programar tudo, começou a piorar o tempo começou a deteriorar demais no Rio de Janeiro. E aí eu falei, pô, e agora o que eu faço, tá, não sei o que. Eu falei, bom, deixa eu ir. Se tiver muito ruim eu volto, tranquilo, a gente tá a nível do mar, geralmente não é sempre que zoa tanto como em lugares mais altos, né, com névoa e garoa e tudo mais. Saímos, decolei lá, eu decolei sozinho, tava sozinho sempre, até porque se eu tivesse com algum passageiro nesse voo eu não iria, tá? Não iria, justamente pra não incentivar o cara a achar que dá pra voar em condições como essa, né? Eu acabei indo sozinho mesmo. Decolei, segui sentido lá da serra. Quando eu voltava do Rio de Janeiro, eu tinha 3 opções de cruzamento de serra, tá? Eu tinha a opção de cruzar logo ali na Serra das Araras, que era uma serra mais baixa, ou seja, já cruzava logo ali para não ter risco de chegar mais perto e não conseguir subir. Ou eu tinha a opção de cruzar ali por Paraty, que é o caminho mais reto possível que você faz do Rio de Janeiro para São Paulo. Ou eu tinha a opção de cruzar também ali, a gente chama de Fazendinha, né? Que é ali perto de Caraguá, ou até mesmo lá em Bertioga. Então, eu acabei de falar 4, eu falei 3 antes. Pode ser 4, enfim, eu posso cruzar durante a serra inteira. Só que o que acontece? Quanto mais tempo eu vou, quanto mais tempo eu acabo voando, se chegar lá na frente a serra estiver fechada, mais tempo eu gastei à toa de ir até um ponto e não conseguir cruzar. E São Paulo também tava tudo cagado. Então assim, o primeiro lugar que eu vi, eu peguei e fui, né? Que no caso foi a Serra das Araras. Quando eu tava ali na Serra das Araras, eu vi as silhuetinhas lá e tal, e eu vi uns buracos, né, nas silhuetas. Eu falei, bom, vou cruzar ali. Você imagina assim, né? A névoa tá aqui mais ou menos, a serra tá bem próxima, só que tem uns pedaços da serra que são menores, então você consegue ver uns buracos assim, onde você consegue passar com o helicóptero, não tem risco de você perder o visual e tal. Beleza, mesmo assim nós fomos ali, eu falo nós porque eu já incluo vocês no voo junto, pra vocês já irem pensando como é que foi isso, já que eu não tenho isso gravado, infelizmente. E logo que você cruza ali, tem uma cidade ali, esqueci o nome dessa cidade, ela faz parte do Rio de Janeiro ainda. Teve até uma menina Big Brother, que é dessa cidade, né, que participou do Big Brother, que é dessa cidade. Enfim, cruzei lá, tempo bem ruim, fui baixo, fui olhando, muita névoa, tomando muito cuidado pra não me perder ali visualmente, né, sempre prestando muita atenção no que tá sendo feito. Uma cidade pra frente é Resende, que já é a última cidade do Rio de Janeiro, depois já vira São Paulo. Muito ruim, muito deteriorado. E assim, eu me lembro muito bem que por vários momentos eu pensei em pousar. Vários momentos eu pensei, putz, tá muito ruim, eu vou pousar. Tipo assim, muitos momentos mesmo, tipo umas 10 vezes eu pensei, putz, daqui eu não vou conseguir passar, deixa eu pousar. Então eu sempre tinha na minha cabeça, cara, se piorar um ponto que você acha e vai ficar ruim pra você, pousa, não hesita, pousa logo, né? Foi o que eu fiquei tentando fazer ali durante um tempo. Quando chegou em Resende, cara, Resende é um pouquinho mais alto que essa outra cidade. Inclusive, se você sabe o nome dessa cidade, que fica logo ali depois da Serra das Araras no Rio de Janeiro, por favor, escreve aqui embaixo pra mim nos comentários. E também, se você é do Rio de Janeiro ou de Resende, ou qualquer uma dessas cidades que eu falei, escreve aqui embaixo também, eu vou gostar muito de saber aí qual que era essa cidade, beleza? Chegando em Resende, terreno de Resende um pouco mais alto do que do resto do Rio e tal, já bem mais alto que a Serra das Araras. Comecei a chegar por ali, cara, começou a ficar ruim até o ponto de que eu olhei, eu estava voando exatamente na mesma altura que essas altas tensões. Já avisei que vai dar merda isso. Que estão aí geralmente a 150, 200 metros de altura. Ou seja, eu já tava voando até fora do regulamento, tava ali cada vez baixando mais pra não pegar essas névoas, que é um perigo, porque você pode ou colidir com o terreno, ou até se enroscar num fio desse, que é um tipo de acidente muito comum que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um dos maiores tipos de acidente que tem de Robinson lá é o wire strike, né? Que é a colisão com os fios em voo. Todo voo que eu ia perto desse, assim, que tava um tempo um pouco deteriorado, eu sempre procuro ir em cima de estradas e avenidas, porque se tudo der errado, eu pouso no acostamento, eu pouso no canteiro, eu pouso num terreno do lado da avenida ou da estrada, para eu não correr riscos de ficar, sei lá, sem alternativa, tá?
Então é por isso que eu sempre faço dessa forma. E nesse dia não foi diferente. Eu sempre subi ali em cima da Dutra, fui acompanhando ela, até porque também você consegue ver um pouco mais dos fios e tudo mais. Quando chegou em Resende, como eu disse pra vocês, estava muito perto dos fios, estava muito pertinho da Dutra. Eu falei, cara, e agora? Eu pouso, eu sei que o aeroporto é muito próximo ali da Dutra, é fácil de ver, só que eu não queria perder a referência da avenida pra não ficar longe. Foi aí que eu falei, bom, beleza, vamos tentar seguir um pouco mais pra frente. Qualquer coisa tem bastante área verde, eu pouso do lado da estrada, eu espero, eu pouso aqui e fico. Só que eu sabia que, cara, aquele tempo não ia melhorar tão cedo. Então eu tentei seguir. Até hoje eu não sei dizer pra vocês até que ponto foi imprudência e até que ponto foi uma coisa consciente. Eu fico imaginando, eu tava completamente consciente e muito tranquilo do que eu tava fazendo. Tipo, tranquilo assim, tava tenso do voo, porque o voo, quando ele tá ruim, você sempre fica um pouco mais tenso, porque é um voo muito mais intenso. Você presta muito mais atenção em tudo que tá fazendo pra você não ser pego de surpresa. Seu cérebro tá trabalhando a 1 milhão por hora. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que se eu visse uma pessoa que eu gostasse, alguém que eu tivesse, que fosse querido e tal, se tivesse feito isso, talvez eu julgaria e falar, meu, não precisa disso. E segui mais um pouco, até a hora que o negócio começou a melhorar um pouco. Eu lembro, eu tenho uma foto disso, não tá numa qualidade absurda, mas tá numa qualidade que dá pra gente ver. Eu consegui tirar uma foto de como tava o tempo, um pouco depois que ele já tinha melhorado, porque lá atrás eu tava muito focado no que eu tava fazendo, eu tava muito intenso ali no momento, então eu não lembrei de tirar foto. Tava chovendo, tava com névoa, tava tudo junto, tudo que podia estar cagado num dia, tava igual aquele dia tava. Mesmo assim eu segui até a hora que começou a melhorar, e assim que passou Resende, que a gente chama ali como se fosse um vale ali no meio, né? Assim que passou Resende, o negócio começou a melhorar e começou a seguir. Mas assim, a altura do campeonato que eu tava ali, velho, eu já tava moído. Essa é a verdade, eu tava destruído, eu tava com o corpo dolorido, eu tava com a mente cansada. Aquele dia eu já não prestava pra absolutamente mais nada, tá? Nada. E esse dia, galera, foi o dia que eu fiz São Paulo-Rio. Aquele dia eu tinha que pousar lá, começar a fazer algumas manutenções e fazer alguns giros de manutenção com os mecânicos. Cara, eu fiquei tão destruído, tão acabado desse voo, assim. O voo seguiu depois, foi melhorando, foi ficando mais tranquilo, eu tive tempo de respirar e um pouco mais sossegado, mas enfim, dali de Resende pra frente eu ainda tinha mais ou menos 1 hora e pouquinho de voo, né? Você passa Lorena, Guaratinguetá, Taubaté, São José, e aí você chega em São Paulo e tal. Eu fui direto pro Helipark pra fazer essa manutenção, já larguei a máquina lá, mas eu teria que fazer esses voos aí de teste com os mecânicos. Cara, eu não tinha condição alguma de fazer esses voos, então eu pedi pra eles, falei, olha, eu vou voltar amanhã, enfim, eu tô cansado e tal. Às vezes a galera pode pensar, pô, você tá cansado de ficar sentado no helicóptero e voar e tal, mas era um cansaço físico e mental. O mental é o pior de todos, porque quando você tá fadigado mentalmente para um tipo de função como essa, que você precisa estar com o foco tipo absurdamente alto no que você tá fazendo, é um perigo, porque aí você não vai ver um urubu que vai passar, você não vai ver um fio que vai estar perto de você, você não vai ver uma pipa, você não vai ver alguma coisa que você teria que estar muito com o cérebro aceso e ativo, você não vai ver. Então por isso, quando eu tô em dias assim, eu prefiro voar menos, ou colocar alguém pra voar no meu lugar, ou evitar alguns voos que seriam em seguida, né? Assim como esse voo, eu também peguei vários outros que eu vou ir contando pra vocês aqui. Eu espero que vocês gostem desse tipo de série que eu venho contando pra vocês, né? Inclusive eu soltei um vídeo aí recentemente de uma história parecida que eu contei lá, de um voo que a gente fez pro interior. Vou deixar o linkzinho aqui pra vocês assistirem, provavelmente vocês já assistiram, mas se você não viu ainda, vou deixar você ver agora. E foi isso, dali eu segui lá pro Helipark, pousei, expliquei o que tinha que fazer, falei das manutenções que precisavam ser feitas, enfim, dei todas as dicas do que precisava ser feito, pedi meu táxi na época nem tinha esses aplicativos de Uber e tal. Foi entre 2013 e 2014. Uma coisa que eu considero uma virtude minha é que eu sempre consegui distinguir perfeitamente o que era chuva, o que era névoa, aonde estava o teto e aonde não estava. Eu sempre consegui distinguir muito bem isso. E se eu achava que eu poderia entrar numa situação que eu ia perder minha visibilidade, eu dava meia volta e voltava, sem sombra de dúvidas. Eu nunca me importei em não voltar ou em pousar onde eu estivesse. Tanto que vocês que acompanham no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá. Eu sempre postei várias coisas, às vezes de ter que pousar no meio de um campo, que eu não sabia onde era,
pra esperar o tempo melhorar. Eu acho isso a coisa mais segura que você pode fazer. Não arrisca de seguir em frente se você acha que o bagulho não vai dar, ou se você vê que de fato piorou a situação, você tá ficando numa situação complicada, cara, meia volta, olho no horizonte, velocidade, bonitinho, 180 graus, você sabe que pra trás estava aberto, não baixa, mantém a mesma altitude, volta pro local que você tava, que você sabe que é bom, e sempre tenha noção se você tem montanhas do seu lado, montanhas ou morro, seja lá o que for, você sempre tem que estar muito ciente do terreno que está em volta de você, para você evitar problemas maiores. Ou, obviamente, cada um tem seu limite, mas volta antes, tá? Existe uma campanha, eu já comentei essa campanha no canal VHD, que chama Land the Damn Helicopter, né? Tipo, pouse o palavrão aqui, a do helicóptero, para você não entrar numa situação difícil, tá? Eu vejo que às vezes a galera tem um pouco de resistência de pousar ou, enfim, por algum momento ter que abandonar a missão ou ter que esperar 40 minutos porque o chefe dele tá com pressa. Cara, não tem pressa que justifique o valor da sua vida, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, espero que vocês tenham gostado dessa história. Como eu disse pra vocês, o pessoal gostou muito da história que eu contei lá, que eu fiz um tempo atrás. Eu tenho muita história. Eu vou tentar começar a escrever algumas delas. Essa daqui, eu bati o olho no helicóptero, a história toda voltou na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer um episódio disso. Aproveitei o dia aqui que eu tava gravando outras coisas pra fazer esse episódio. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira comentar, deixa aqui embaixo. Não esquece de deixar aí seu comentário para enriquecer, para tirar outras dúvidas, para gerar outros episódios, às vezes, dependendo do que você perguntar. Sempre é muito rico essa troca. Não esqueça de compartilhar o que tá dentro da sua cabeça aqui embaixo com a gente, beleza? Também não esquece, antes de sair o like, se você não esqueceu de dar lá no começo, dá o likezinho agora, se inscreve para você não perder outras histórias como essa que eu venho contar pra vocês, e voos e tudo mais. Nossa grade é, segunda-feira a gente sempre solta alguma coisa de helicóptero, de voo, de aviação, que seja. Quinta-feira é o dia que a gente solta geralmente lifestyle, e também no domingo a gente solta o VHD Responde. Estamos tentando colocar mais alguns quadros aqui, mas por enquanto são só esses 3, bastante episódio. Você pode pegar um dia e fazer uma maratona, tem várias playlists legais aqui embaixo. Tamo junto, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Valeu, abração.